Olá, fofura, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nesse vídeo quero falar com você sobre clientes que nunca compram. Espero que você goste muito dessa aula. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada e já deixa o seu like nesse vídeo para poder ajudar aí o canal a crescer. Bora lá? Então, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre clientes que nunca compram. Sabe aquela cliente que vive entrando em contato com você, fazendo inúmeros orçamentos, mas nunca fecha uma compra? Nunca finaliza, de fato, um pedido? Nunca faz o Pix? Chega até a pedir o Pix, mas nunca faz. São tipos de clientes recorrentes também dentro do nosso cenário. E aí a gente precisa saber lidar com essas pessoas. Eu passo por isso com algumas pessoas. Como vocês sabem, eu trabalho mais de uma forma local, eu tenho mais retirada comigo do que envio. Quase não faço envio, praticamente não faço. E aí eu lido muito com pessoas assim, locais. E eu tenho pessoas pontuais que fazem esse tipo de comportamento, tem esse tipo de comportamento comigo com recorrência. Já tenho uma listinha aqui de clientes que têm esse comportamento. Porque elas entram em contato diversas vezes, fazem orçamento diversas vezes, mas está sempre caro, é só para saber, vou verificar, talvez mais pra frente, tá fora do meu orçamento, talvez mais pra frente. Acontece muito. E muitas vezes a gente começa a perder a paciência com esse tipo de cliente. Porque você pensa assim, poxa, ela só entra em contato comigo pra fazer orçamento, mas nunca fecha. Mas fica tomando o meu tempo. Muita gente pensa assim, né? E, de fato, é incômodo você começar a perceber que aquela pessoa só entra em contato com você para fazer orçamento. E pergunta e nunca fecha. Como eu falei com vocês na aula anterior sobre clientes indecidas e vou falar com o meu marido, é importante você analisar o cenário, né? Você precisa saber que o perfil daquela pessoa é aquele ali. Só que muitas vezes podem ser por inúmeros fatores, tais como eu disse para vocês. Pode ser curiosidade, pode ser que ela não tenha de fato o dinheiro, ela não tenha o orçamento necessário para poder finalizar a venda, porque ela é dependente do marido, ou porque ela não tem de fato naquele momento ali, ou porque ela simplesmente admira muito seu trabalho e queria saber o valor, ou porque para ela não é viável naquele momento. Ela de fato achou caro, ela vai achar ela quer uma pessoa que realmente faça mais barato, ela não se importa com a qualidade, mesmo gostando muito do seu trabalho, ficou fora para ela. E ela está sempre procurando para ver se encaixa ali dentro do que ela precisa. Eu tenho esse tipo de cliente, tem uma mesmo que essa semana até fechou comigo, que fiquei muito feliz porque demorou bastante para ela chegar a fazer essa primeira compra. É uma pessoa que entrou em contato querendo uma caneca, mas aí acabou não comprando a caneca e ali ela ficou, né? Sempre salvo o contato, faço atendimento e tudo mais. E aí ela acompanha os meus status e os meus stories e ela vê todas as minhas peças em biscuit. E ela ficava apaixonada, sempre me mandando assim, qual o valor desta? Sempre uma peça bem específica de um terminho específico. E eu sempre passando, e é sempre um topão, um topo grande, que é sempre a partir, a maioria dos que ela me perguntava era a partir de R$200. E só os topos bonitos. Um dia ela sempre falava assim, nossa, muito lindo seu trabalho, não sei o quê. E fazendo orçamentos, e perguntando, e etc. Por fim, esses dias ela entrou em contato, querendo fazer um orçamento mesmo. Eu fiz mais uma vez o orçamento para ela, com toda a atenção e paciência do mundo. E aí, por fim, ela falou, então beleza, eu vou querer, vamos fechar. Mas isso já tem quase um ano que ela faz esse tipo de orçamento comigo. E ela estava lá arquivada, né? Eu já sei o assunto, o comportamento e tudo, e atendi. Achei até que ela ia falar que ia fazer, mas não ia fazer. Atendi normalmente, passei detalhes, informações e etc. E, inclusive, uma mamãe me mandou mensagem até cedo. Eu falei, pode mandar o horário que você quiser, eu entendo que isso é coisa de mãe. Porque acontece muito, gente, as mamães mandar mensagem de madrugada, tarde da noite ou de manhã, que é o horário que ela tá ali amamentando, às vezes ela lembra, vou resolver isso aqui. E não tem problema, às vezes eu posso responder e às vezes não. E aí, por fim, ela fechou. E depois de quase um ano, orçamento. E aí, o que eu queria deixar pra você é basicamente isso. Se eu tivesse destratado ela em algum momento, ela poderia simplesmente pensar, poxa vida, eu sou chata demais, né? Eu sou enjoada, eu encho o saco dela, eu mando mensagem pra ela. Poxa vida, eu realmente incomodo ela bastante, mas eu não gostei do atendimento dela. Vou procurar outra pra poder fazer a mesma coisa. E aí eu teria perdido esta venda e possíveis outras vendas. Independente dela comprar comigo ou não, eu teria perdido muito mais do que ganho. Então, mesmo tendo ali essa recorrência de orçamentos cansativos, né? Cansativos que eu falo não porque são prolongados, porque eu tenho um amadurecimento, uma experiência para lidar com esse tipo de coisa. Então, o meu atendimento, ele é sim otimizado, mas ele tem qualidade. Então, nesse sentido, né, eu sei lidar com esse tipo de coisa. E aí, cansativo pela recorrência. Mas ainda assim eu consegui ali manter a chama viva do interesse pelo meu trabalho. E ainda que ela não adquiriu aquele tipo de trabalho que ela tanto admira, que são os topos cenários, né, são os topos mais caros ao ponto de vista do cliente, ela adquiriu outras peças
que ficou até um pedido bem em conta para ela, aproveitou aí uma interação que eu fiz, e de qualquer modo ela vai adquirir um produto meu. Eu vou ter a oportunidade ali de encantá-la, dela ver a minha peça, se apaixonar e querer comprar nos próximos anos. E é o que aconteceu com outra. Estava sempre fazendo orçamento comigo, sempre pedindo pecinhas pequenas para colocar em peças que ela já faz, mas estava sempre caro. Ela sempre achava caro. Aí, por fim, um dia, ela decidiu adquirir umas pecinhas. Ela comprou pela internet, ficou com medo de não chegar, e aí veio falar comigo. E eu, com toda a educação, jamais falaria com ela: espera pela internet, você não comprou por lá? Não me traiu? Né? Só que não, eu falei: entendo, olha, esse valor aí da internet eu não consigo fazer pra você, tá bom? Porque não é o tipo de acabamento que eu tenho, e também o tamanho da minha é maior. Mas, se você quiser, a minha é essa, e ela me mandou a foto da que ela tinha comprado pela internet, por uma plataforma. O material, as peças eram baratíssimas, e o tamanho parecia uma coisa e era outra. Eu falei com ela: ó, esse tamanho da descrição aí vai ficar bem... ela vai ficar desse tamanho aqui, que é o que eu mandei pra ela que eu tinha. E não vai ficar visível como você quer. E eu vou te falar que por esse valor aí corre risco dela nem chegar. Ela falou assim que ainda não tinham enviado, que ela estava com medo de não chegar a tempo do parabéns. Eu falei: corre risco de nem chegar. Mas aí fica a seu critério. Aí mandei pra ela o meu valor, ela comprou poucas. Quando ela recebeu as lembrancinhas, ela falou: nossa, eu estou apaixonada, encantada. Você consegue fazer mais 2 pra mim? Ela ficou com muita dúvida de comprar, da quantidade. Aí eu fiz mais 2 pra ela, e agora ela voltou comprando novamente para outra criança dela. Mas ela já fez orçamento comigo umas 5, 6 vezes anteriores a este fechamento. E aí isso que eu quero dizer pra você, que isso é recorrente. Não é porque a pessoa, às vezes, pode ser que ela não tem dinheiro, mas pode ser que também ela tenha, mas ela não é prioridade para ela. Pode ser que ela ache caro de fato, ela prefira, não dê importância para esse tipo de trabalho, ela prefere ir lá e comprar outro tipo de decoração. Pode ser que ela não tenha o dinheiro, realmente depende do marido. Pode ser que ela tenha o dinheiro, mas ela achou caro e para ela não é viável naquele momento. E pode ser também que ela não entenda o valor que o trabalho tem. E isso daí é uma percepção, uma análise que nós vamos ter a longo prazo. Eu percebo nas minhas clientes desse comportamento. Eu entendo depois ali de um períodozinho de conversa, eu entendo qual que é o comportamento dela. É uma pessoa que achou caro, mas ela tem dinheiro. Ela faz outras coisas, não é uma pessoa que vive, né, apertada assim, nesse sentido. Porque ela faz outras coisas, só não é prioridade para ela. E eu também não vou fazer a preço, né, de custo para que se torne viável para ela e inviável para mim. Então é isso, assim. Às vezes a pessoa vai olhar com você de um topo enorme. Não é condição para ela no momento, mas ela consegue comprar uma vela menor, se for viável para ela. Se não, ela simplesmente não adquire naquele momento. Já aconteceu de muitas mamães fazer orçamento comigo deste tipo de boneco aqui, que eu fiz na festa da minha bebê. Então elas vêm e ficam encantadas. Realmente, todos da festa da minha bebê foram grandes assim. Foram essas duas: abelhinha, ovelhinha, porco, cavalo, galinha, vaca. Teve muitos itens grandes, né? Como eu já mostrei pra vocês aqui, de diversas formas. Isso aqui foi a decoração da minha bebê. Tem disponível aí no canal também pra vocês verem, se você quiser ver como que ficou essa fofura toda. E aí, muitas entram em contato a partir de R$200. Então a mãezinha acha caro às vezes pra ela, porque ela já está comprando outras coisas. Aí, cabe a mim mostrar a ela: olha, vai ser a peça que você vai ter de lembrança do parabéns do seu bebê. Olha, você vai ter essa peça aí. Olha, você vai ter essa peça aí por muito tempo. Olha, se você cuidar bem dela, ela vai durar. Olha, vai ser o seu bebê personalizado, nesse estilinho aqui. Então, aí é o momento de você encantar o cliente. Se for viável pra ela, ela compra. Se não, ela vai ver que assim, ela vai lá e vai comprar uma velinha simples com você, ou uma vela até mesmo de supermercado, e ela vai pensar assim: nossa, numa festa dessa eu não tive a vela no bolo do meu filho. Ano que vem eu vou querer. Mas aí você não deixou de tratá-la bem, você não deixou de encantá-la, ainda que ela não feche com você. Assim como tem clientes que compram bastante e depois ficam só namorando o seu trabalho e não vêm a comprar mais porque não é mais viável. Você vai tratar essa cliente? Claro que não. Você vai tratá-la com o mesmo carinho, com o mesmo zelo, manter o comportamento de qualidade que você tem para que essa cliente continue ali sendo cultivada. Porque dessa cliente você vai receber outras clientes. Ela vai te indicar. Ela vai indicar com muito carinho, inclusive, para outras pessoas. Ela vai divulgar o seu trabalho. Às vezes a peça antiga que você fez para ela vai repostar ela para outras pessoas verem que você já fez. Ela vai chamar as pessoas para conhecer o seu perfil. Ela vai te indicar no boca a boca para outro cliente, entendeu? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio no nosso comportamento. Porque se você distrata uma cliente que nunca fecha com você, em algum momento ela poderia vir fechar uma encomenda. Ainda que seja uma encomenda simples. Por exemplo, teve uma que encomendou comigo depois de vários orçamentos. Vários. Ela sempre achava caro, sempre me deu esse ar, essa entender que tipo assim: não tá apertado pra mim, não dá. Sempre com esse ar de está caro, né? Beleza. E por fim, um dia ela encomendou. E aí eu fiz a peça pra ela e ela ficou encantada. Ela publicou a minha peça, falou que vai querer mais e entrou em contato depois encomendando outro tipo de peça. Ela divulgou o meu trabalho, ela publicou, postou, me marcou, passou a me tratar com mais carinho, coisa que antes eu sempre tratei ela com carinho, mas, por exemplo, ela me chamava
né? Não falava meu nome nem nada, e passou a me chamar de Lô. E eu atendi ela super bem. Em uma das encomendas dela, ela chegou a vir aqui em casa trazer uma peça para eu poder analisar para ela de pertinho, porque não me custa, entendeu? A entender, ela queria um tamanho que não era o que ela estava me passando pela internet, pelo vídeo, pela foto. E eu falei assim, olha, você mora aqui perto, você pode trazer aqui para eu poder ver? Porque aí eu vou conseguir fazer um orçamento mais preciso para você. Aí ela fez, por fim eu fiz. Foi aquele atendimento longo, sabe? Até um pouco cansativo para mim, porque é aquela cliente que rende muito. Por mais que você tente ser um pouco mais objetivo, mas ela tem muita dúvida, ela tá muito indecisa, ela quer um milhão de coisas e não consegue fechar nada. E aí, por fim, eu pedi ela para trazer, para poder ver o que era de fato que eu podia fazer. Porque pela foto, assim, estava um pouco confuso para mim as medidas. Ela não estava me passando as medidas certas. Ela trouxe, tive maior atenção, maior carinho com ela. Por fim, ela passou a me chamar até de Lô. E postou, publicou meu trabalho, compartilhou. E olha pra você ver, imagina se eu tivesse tratado ela com arrogância, com impaciência, com irritabilidade e dito a ela, não tem como, não precisa trazer não, pela essa medida eu consigo, ou tratasse ela de uma forma assim, eu teria perdido ali a oportunidade de uma venda, ainda que seja uma venda de uma peça mais simples, mas talvez teria perdido a oportunidade da divulgação, perdido a oportunidade de uma outra possível venda, entendeu? Então, esse tipo de cliente que faz orçamento e não fecha, precisa ser analisado o contexto, o cenário e ser bem tratado da mesma forma como os outros, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, aplique as dicas, abra sua mente em relação aí ao atendimento. Tem uma playlist de atendimento aqui, você pode ir lá aprender com as aulinhas que eu deixei disponíveis lá, com muito conteúdo riquíssimo para você aprimorar e evoluir aí no atendimento do seu negócio, tá bom? E se você também quiser uma análise mais próxima do seu atendimento, sobre como você tem atendido, o que você pode melhorar, eu também tenho aí aulas exclusivas e um contato exclusivo comigo também, que pode te ajudar. Então entre em contato por aqui, ou então no direct do Instagram, ou pelo meu WhatsApp, a gente alinha as informações do que você realmente precisa, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, deixe o seu like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Tem muito conteúdo maravilhoso, útil e importante para poder sair aqui em formato de aulas, e eu espero que possa edificar muito aí o seu negócio. Um grande beijo pra vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!